Olá, pessoal! Aqui é o terceiro episódio do nosso podcast MP. Podcast Miriam Pereira, Mulheres PUV, tudo com MP, gente, é isso. E olha que quando eu criei Mulheres PUV, nem pensei no meu nome, simplesmente com o tempo o pessoal falou, nossa, Mulheres PUV, MP, Miriam Pereira. Falei, coincidência, né? Coincidência. Mas é isso, gente. Então sejam bem-vindos mais a esse episódio. E hoje eu separei um tema, né, para poder falar com vocês, que eu acho muito importante, que muitas pessoas têm essa dificuldade. E eu vou te perguntar, né? Você sabe dizer não? Dizer não. Alguém vem pedir alguma coisa para você e aí você quer falar não, mas no fim você acaba falando o quê? Sim. Aí você fala, ai meu Deus, não consegui falar não, estou sobrecarregada, estou com um monte de coisa para fazer, não consigo dar conta, e o meu trabalho mesmo que eu tinha que fazer, não fiz. Por quê? Porque você falou sim, ao invés de falar não. Então, muitas pessoas têm dificuldade, né, de falar não e com isso acaba se atrapalhando, sobrecarregando, levando um peso que não dá e isso te gera o que é uma frustração, te gera uma tristeza, te gera um mal até. Só que o que eu percebo, vê se isso não acontece com você. Às vezes a gente não consegue falar não porque senão, o que a pessoa vai pensar? Será que ela vai pensar que eu sou egoísta? Que eu estou pensando só em mim? Ou então a gente tem medo de não ser aceita. Poxa, se eu falar não, eu não vou ser aceito naquele grupo, eu não vou ser aceito naquele trabalho, eu não vou ser aceita. E aí o que vai acontecer? Eu vou me sentir carente, porque ninguém mais vai querer me convidar para mais nada, ninguém mais vai querer que eu faça um trabalho e assim por diante. Então tem muitas coisas por trás do não que nos atrapalha, entendeu? Então por isso que às vezes, aí você tem uma grande dificuldade de falar não. E sem contar o seguinte, vem aqui comigo, presta atenção. Quando nós somos criança, bebê e tal, a gente vai crescendo, o que os nossos pais nos ensinam? Eles nos ensinam que nós temos que ser o quê? Educados, carinhosos, amorosos e com isso, você tem que falar sempre sim. Aceita tal coisa? Sim. Quer fazer tal coisa? Sim. Porque se você falar não, o que acontece? Poxa, é mal educada essa criança. Essa criança não não está sendo bem educada porque só fala não. E aí o que acontece? Você foi criada para ser carinhosa e amorosa e dessa forma você cresce um adulto onde você acaba o quê? Falando sim para tudo e para todos. Só que tem um detalhe também, porque você acaba falando sim para a pessoa e você esquece de você. Por isso que tem essa questão da baixa autoestima, porque você cresceu aprendendo a falar sim para tudo, não se impondo, não colocando um não, porque você foi criada para ser amorosa, você foi criada para ser aceita, você foi criada para ter essa educação. Então, por isso que é muito difícil, às vezes, a gente se impor, a gente colocar um não, a gente falar o que pensa a respeito sobre aquilo. Só que também você tem que tomar um cuidado em relação a como você vai falar esse não. Porque tem o outro, quando recebe um não, pode te achar um mal educado, pode te achar uma pessoa arrogante ou sei lá o quê. Então a gente tem maneiras de falar não. E é isso que você também tem que aprender. Às vezes, um não de forma educada não vai te gerar essa sensação que você tem de estar decepcionando o outro, ou então de não impor as suas ideias, ou então que não dá mesmo para fazer porque você tem outros compromissos. Então a melhor forma é você, olha, desculpa, sinto muito, obrigada pelo convite, obrigada, mas neste momento eu não consigo. Então eu vou passar até algumas coisas aí de que forma, um exercício de que forma você pode falar um não melhor, tá? Mas
Eu guardei, né? Eu tenho, não sei se você já reparou, mas na minha sala eu tenho várias cartinhas. E uma das cartinhas que eu tenho é como dizer não. Então, eu uso essas cartinhas porque eu acho legal, até uso com os meus pacientes, ou então de manhã, né, no minha rede social, eu sempre gosto de pegar uma para eu ler e aí eu compartilho com vocês. E eu separei, né, porque, ó, como dizer não, 100 questões para estimular o autorrespeito e a liberdade. Então, eu separei algumas cartinhas aqui, até para você poder refletir sobre isso, né? Então, vou fazer até algumas perguntinhas aqui, aí você até pensa sobre isso, ok? Ó, vamos lá. Então, uma cartinha tá assim. Não é uma das palavras mais importantes e talvez a mais difícil de se dizer com propriedade. Olha que coisa, né? Você sabe dizer não? Então, fale um não agora para uma questão em que tenha dificuldade. Isso é o que? É um treino. Você tem que treinar a fazer isso. Se você não está acostumado a falar não, comece a colocar isso pelo menos uma vez por dia. Uma vez por dia eu vou treinar a falar não para alguma coisa. Então, no seu trabalho ou então na sua casa, pegar um momento para você começar a ter esse costume, esse hábito de dizer não, para que você possa dizer os nãos aí que você precisa de vez em quando, porque você tem que olhar mais para você e não ficar sobrecarregada, entendeu? Outra coisa, imagine-se pensando, não quero estragar o meu relacionamento, então não posso falar não. Às vezes não acontece isso. Às vezes você está num relacionamento tóxico, está num relacionamento que não está nada legal, mas lá dentro fica assim, eu não posso estragar meu relacionamento. Então, já que eu não posso falar não. E aí você fica num relacionamento que não está nada legal. Você fica vivendo com uma pessoa que não está te fazendo bem. Você fica num relacionamento que mais te faz mal. Por quê? Porque você não sabe falar não. Você não sabe se impor. Você não sabe se posicionar. Às vezes falar não vai fazer você se posicionar do que você gosta, do que você não gosta, e o outro ter respeito com você, entendeu? Então, tem isso daqui. O que mais? Ó, tenho medo de ser excluída, então eu aceito. Que foi o que eu falei antes. Por medo de não ser aceita em algum relacionamento, um trabalho ou o que for, você tem medo de ser excluída, então você acaba falando sim. E às vezes você nem queria falar sim, você queria falar não, só que por medo, entendeu? Então, ó, como que você se sente em relação a isso? Pensa aí, como que você se sente em relação a isso, tá? Mais um aqui. A maior parte dos nossos problemas vem de dizer um sim, quando deveríamos dizer não. E a outra parte dos conflitos vem de dizer não de maneira destruidora. Entendeu? Então, ó, a maior parte dos conflitos é isso. Você às vezes não fala um não. Ou então, quando fala um não assim para destruir, para acabar. Então, é isso que você tem que pensar, né? Quais os nãos destruidores impedem você hoje de dizer um não construtivo? Dizer um não construtivo, gente, é no sentido assim de obrigada, mas neste momento eu não consigo fazer. Ou então, eu sei que você está me passando esse trabalho, mas neste momento estou sobrecarregada e não vou conseguir fazer. Vamos combinar o seguinte, quando eu terminar o meu trabalho e vou te ajudo. Gente, eu tenho pacientes que às vezes tem problema com o trabalho dela, porque não entrega no momento que precisava entregar, no prazo que precisava entregar. Por quê? Porque fica ajudando os outros, fica ajudando o outro setor, o outro está sobrecarregado, vem pedir ajuda para ela, ela vai e faz. E aí o que acontece? Na hora dela entregar o trabalho dela, ela não entrega no prazo porque acumulou dos outros. E aí quem sai prejudicada? Ela. O outro setor está super bem, está tudo ok, no prazo, tudo certinho. Então eu tive que trabalhar isso com essa pessoa, aprender a dizer não. Então eu ensinei ela a falar assim, ó, olha, neste momento eu não consigo te ajudar porque eu tenho o meu trabalho.
Assim que eu terminar o meu trabalho, eu vou e te ajudo, combinado? E, gente, depois que ela começou a fazer isso, nossa, o trabalho dela fluiu. Ela está super bem com os chefes, que ela está entregando no prazo e consegue depois de entregar o dela, porque ela está mais tranquila, mais leve, ela vai e ajuda os companheiros e tá tudo bem. Então, entendeu? Que às vezes a gente tem que fazer isso, tá? E quero aproveitar que estamos nesse período das Olimpíadas, né? Não sei se você lembra daquela ginasta, a Simone Biles? Simone, eu não sei se fala Biles ou Biles, gente, me confundi toda agora, mas tá tudo bem, né? É a ginasta, a Simone, tá? Nas Olimpíadas de Tóquio, né, que foi em 2021, o que aconteceu? Ela estava ali competindo e chegou um momento que ela estava no momento de classificação. Ela fez um salto e não foi nada bem o salto dela. Ela não gostou do salto, foi super mal. E aí o que acontece? Ela percebeu que ela não estava o quê? Bem mentalmente. Ela não estava bem, né? Ela estava se sentindo pressionada, ela estava se sentindo mal, principalmente porque foi nas Olimpíadas onde nós estávamos naquele período da pandemia e não pôde, né, os familiares acompanhar, e ela até fala que isso também acabou dificultando o desempenho dela, porque os pais sempre acompanharam ela nas competições e ela não tinha aquele apoio familiar que para ela era importante. E aí o que aconteceu? Ela se sentiu pressionada e ela resolveu falar um não. Não, eu não estou bem e não vou competir. Isso ela mostra no documentário. Se você não assistiu o documentário e quer mais informações, assiste lá na Netflix, né, que saiu esse documentário, mostrando isso, mostrando o que aconteceu ali desde o momento que ela falou não até essa Olimpíadas que está acontecendo agora. Mas voltando lá, né, no dia que ela falou não, ela percebeu que, como ela não estava bem emocionalmente, ela chegou e resolveu, por causa da pressão, porque não tinha um apoio familiar, né, estava muito mal e ela resolveu falar o não. Então, falar não vai fazer um bem muito grande para você emocionalmente. Ela mostrou essa vulnerabilidade e tá tudo bem, ok. Então, às vezes, a gente tem que falar um não de não estou me sentindo bem, não estou sobrecarregada, não consigo fazer e ponto final. E ok, tá tudo bem. Não tem problema nenhum você mostrar, né, a sua vulnerabilidade, você mostrar que não está bem. E mais ainda, você pedir ajuda. Então, se você não está conseguindo falar não, você pode estar sobrecarregada aí no trabalho, em casa, nos relacionamentos, e às vezes você precisa sim pedir ajuda. Você precisa de um profissional para te ajudar a alinhar aí as coisas, a organizar a sua mente, a aprender a falar não para se sentir bem. E nesse documentário, a Simone Biles fala, né, como foi importante ela fazer isso, para ela poder se cuidar, fazer a terapia, depois retornar para os treinos e hoje estar bem, para poder competir, para poder voltar aí super bem nas Olimpíadas, né? Então o que acontece? Ela estava no topo, decidiu falar não. O que aconteceu? 3 anos depois, ela retorna mais forte, que é a resiliência 2.0, que eu já falei, acho que no vídeo anterior, né, sobre a resiliência 2.0, que é o quê? Você perceber que não está bem, tudo bem falar não, tudo bem perceber que precisa de ajuda, e aí você tem essa ajuda, você retorna não igual você estava, mas você retorna melhor do que você estava, você retorna mais forte. E é isso que está acontecendo com ela, né? Daqui a pouco até tem a competição. Na verdade, nessa competição, uma competição dela na ginástica, vamos até ver como que ela vai sair. Mas percebeu como é importante você falar não? Então, gente, aprenda a falar não. Aprenda a colocar isso no seu dia a dia. Não é para falar não para tudo também, né? Porque senão daqui a pouco você vai ser excluída. Mas é entender que momento que você tem que falar esses nãos que estão te prejudicando, tá bom? E ó, vou deixar aqui um exercício para você aprender a dizer não. Anota aí, ó. Para que você possa dizer um não de uma forma melhor, mantenha a sua resposta simples, que é o que eu te falei.
obrigado, mas neste momento eu não vou conseguir fazer esse trabalho. Né? Ai, obrigada, mas lamento, neste momento eu estou sobrecarregada. Olha, vamos combinar assim? Quando eu terminar meu trabalho, eu vou e te ajudo. Entendeu? É manter um não de forma simples, não precisa ser agressiva, não precisa ser não e ponto final. Não, não é isso. Começa a falar um não de forma simples, tá? 2. Se você não sabe dizer não, ganhe um tempo. Né? Então, como que seria isso, ganhe um tempo? Para você começar a ter até esse hábito. Quem sabe é falar, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar sobre esse assunto e depois eu te respondo. Porque já que você não consegue falar um não na hora, dá esse tempo. Ah, eu vou pensar sobre esse assunto. Me dá 10 minutinhos que depois eu te respondo. Olha, eu vou fazer o seguinte, amanhã eu te dou essa resposta. Então, o que acontece? Você consegue ganhar um tempo para elaborar melhor isso na sua cabeça, ok? 3. Separe a recusa da rejeição. Então, como que é isso? Ó, você está... Coloca isso na sua cabeça. Você está recusando um pedido e não uma pessoa. Então é pensar assim, a pessoa te convidou para alguma coisa. Você está falando um não para aquele compromisso e não para a pessoa. A pessoa está perguntando se você pode ajudar com o trabalho. Você está recusando aquele trabalho e não a pessoa. Então é colocar esse não em relação à rejeição para que você possa entender melhor, ok? 4. Não se sinta culpada por dizer não aos seus filhos. Olha que coisa, hein? Porque tem muitos pais que não sabem dizer não para os filhos. Os filhos querem alguma coisa, sempre fala sim, 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 só que aí a pessoa se sente mal. Então eu tenho até uma cartinha que fala sobre isso que eu separei, tá? Quer ver aqui? Opa, cadê a cartinha? Não, esse daqui eu já falei, então é daqui que eu tenho que pegar. Aqui. Olha essa cartinha, presta atenção. Você tem uma filha e ela lhe pede um celular novo ou um brinquedo. Para evitar a culpa do negar algo a ela, você diz o quê? Você diz sim. No entanto, esse sim só vai dar a ela a força para fazer mais exigências. E vocês dois se tornam prisioneiros de um círculo vicioso muito infeliz. Olha que interessante isso, entendeu? Vou repetir. No entanto, esse sim só vai dar a ela a força para fazer mais exigências. Ela vai começar a exigir mais coisa de você, vai começar a pedir mais coisas. E aí o que acontece? Vocês dois se tornam prisioneiros de um círculo vicioso muito infeliz. Entendeu? Olha o que você está fazendo com seu filho. Né? Então, o que acontece? Como que essa criança, esse adolescente vai crescer? Ele vai crescer aprendendo que ele não consegue receber um não. Se alguém chega e fala um não para ele, ele não sabe lidar. Por quê? Porque quando ele era criança, adolescente, ele sempre teve sim dos pais. Então, no trabalho, se ele chega no trabalho e fala pro chefe, será que eu posso sair mais cedo? E o chefe fala não, o que vai acontecer? Ele vai se sentir mal. Ele não vai saber lidar com isso, não vai saber lidar com regras, não vai saber lidar com exigências que, olha, você está trabalhando aqui, existem regras, você tem que cumprir as regras. Não sabe lidar com regras, não sabe lidar com não. Então, cuidado com o que você está fazendo com seu filho. Pense sobre isso, tá bom? E a quinta, né, um exercício para você aprender a dizer não, seja verdadeiro consigo mesma. Seja clara e honesta consigo mesma sobre o que você realmente deseja. Então, se você deseja ter um trabalho onde você quer se sentir bem ali, onde você sabe que você tem o trabalho, você já está sobrecarregado, você tem as suas coisas, não adianta você querer dizer sim para o trabalho do seu colega, para ajudar ele, sendo que quem vai te prejudicar é você e isso pode te trazer um problema sério lá no futuro. Entendeu? E para finalizar, eu separei aqui mais uma cartinha, na verdade duas, que eu vou ler para vocês, tá? Presta atenção nesse aqui, ó. Quando aprendemos a dizer não, o importante é ajudar o outro a entender que o seu não significa não. Crie frases simples e curtas que são frases âncoras. Por exemplo, lamento, mas não estou interessado ou não me sinto à vontade agindo assim. E repita a frase quantas vezes for necessário.
Entendeu? Guarda isso. E a última, para finalizar, presta atenção. Ao ficar em silêncio, no fundo você sonha que as coisas se resolvam por si sós e que tudo volte ao normal. Calamos no jantar com o companheiro porque não queremos brigar. Vamos para reuniões tóxicas e ficamos em silêncio porque o dinheiro do mês vai nos levar para as férias dos sonhos. E aí fica a pergunta: o silêncio pode ser letal. Quais silêncios letais ocorrem hoje na sua vida? Deixando essa reflexão, eu quero finalizar aqui esse podcast MP, podcast Miriam Pereira, Mulher Spulve, e desejo que você aprenda a falar mais não na sua vida de forma saudável. Aquele não que vai te levar à sua felicidade. Aquele não que vai te deixar você mais leve e feliz. Obrigada, beijos e até a próxima.